Minha do sétimo ano, tudo bem, pessoal? Então, olha só, estamos aí iniciando aí as nossas aulas de história. Nós já começamos a explicar o período colonial do Brasil aí na página 100, tá bom, pessoal? Então, quem já começou, quem está em casa e não viu nenhuma aula ainda, vamos começar nessa aula de hoje, tá bom? Ó. Então, ó, nossa avaliação ela vai da página 100 até a 108. É o capítulo 9, período colonial no Brasil. Vamos entender o que é uma colônia, vamos ver por que é período colonial, porque demorou tanto para Portugal colonizar o Brasil, sabendo que Portugal chega aqui em 1500, né? 1500 uma data oficial, mas bem antes já andava gente aqui pelo Brasil, né? Mas a data oficial é 1500, que é o chamado período de contato, primeiros contatos de europeus com habitantes nativos aqui da América, tá bom, pessoal? Então a principal data aqui dos primeiros contatos portugueses foi em 1500, tá? Mas somente em 1530 é que Portugal resolve colonizar o Brasil, tá bom? Essa é a data base da colonização do Brasil. O período que vem antes é chamado de período pré-colonial. Essa parte aqui que eu coloquei aqui na tonalidadezinha azul para você perceber. Os pontinhos são chamados de período pré-colonial. Tá bom? Então o que quer dizer isso? Que Portugal não tinha nenhum interesse em colonizar. O Portugal simplesmente queria pegar as riquezas do país, né? Queria pegar, digamos assim, havia um interesse muito grande somente na exploração. Tá? E por meio dessa exploração, teve o contato do índio com o português, enfim. A gente vai ver como é que aconteceu isso. Mas, veja só, o Brasil ele sempre estava em segundo plano, porque o primeiro plano era o comércio com as Índias. Portugal tinha mais interesse no comércio com as Índias para buscar especiarias. Depois que ele viu que ia perder o Brasil aqui nessa data, ele começou a resolver realmente colonizar. Então é uma pergunta que a gente pode até fazer para vocês, ó. Por qual motivo os portugueses resolveram colonizar o Brasil em 1530? Para não perder o país, para não perder o Brasil para os franceses, por exemplo. Os franceses eram loucos para pegar o nosso território, né? E sem contar que havia muita pirataria, e se o Portugal não colonizasse, não instituísse em documento a posse do Brasil, outros países viriam tomar a nossa região, nosso país aqui. Tá bom, pessoal? A nossa primeira riqueza foi o pau-brasil, né? Uma madeira que serve para a fabricação de tinta, enfim, também era usada para a construção de barcos. Então, olha só, o pau-brasil deu nome a, digamos, a primeira profissão, o primeiro trabalho no Brasil, que foi o brasileiro, né? O brasileiro é aquele que ia buscar pau-brasil. Brasileiro, quer dizer, quem é que ia buscar o pau-brasil? O índio, né? O índio era chamado de brasileiro exatamente por isso, porque era ele que ia buscar o pau-brasil. Essa palavra brasileiro acabou entrando no nosso vocabulário e significando todo aquele que nasce no Brasil. Brasileiro. Opa, nós somos todos brasileiros. Muito bem. Muito bem, olha só. Portugal mandou algumas expedições, como por exemplo a expedição guarda-costas, né? A expedição exploratória, tá? E por fim ele mandou a expedição colonizadora, que foi a que chegou aqui nessa data. Compreendendo aí o que significa a palavra metrópole e colônia, nós poderíamos entender que, na verdade, a metrópole era Portugal, enquanto que a colônia era o Brasil. Ah, professor, só isso? Só isso. Por exemplo, qual era a metrópole? A Inglaterra era a metrópole de quem? Estados Unidos. Estados Unidos era a colônia da Inglaterra. A Inglaterra era a metrópole de quem mais? Jamaica. A França era a metrópole de quem? Do Haiti, da Guiana Francesa. Enfim, existe do lado uma metrópole que controla, existe do lado uma colônia que é controlada ou explorada. Tá bom? Existe aí uma diferença entre as duas partes dessa realidade. Ok? O Brasil sempre foi colônia de Portugal por muito tempo, enfim e tal.
só servia mesmo para dar exclusividade a Portugal na questão de fornecer riquezas, tá bom? Então, o Brasil tinha ouro, prata, produtos agrícolas, matéria-prima, produtos tropicais, tudo isso. Enquanto que a metrópole tinha a função de fornecer produtos acabados e escravos para a sua colônia. A gente vai ver com detalhes essa parte aqui ainda, viu pessoal? Aqui é só uma introdução à colonização do país. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, veio nos navios o escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que escreveu essa carta descrevendo como era o Brasil e como eram as pessoas que aqui habitavam. E também essa carta foi escrita por intenção de ser enviada ao rei de Portugal, Dom José, dizendo que tinham encontrado um lugar interessante, que parecia assim uma ilha, tinha pessoas diferentes, de pele queimada, pessoas bonitas, a região tinha muita exuberância, enfim e tal. Então aqui um pedacinho aqui da carta de Pero Vaz de Caminha, na íntegra você pode ver ela aí na página 102, tá bom? Aliás, na página 101. Na página 101 você pode ver essa carta aí do Pero Vaz de Caminha na íntegra. Quem foi Pero Vaz de Caminha? Foi o escrivão que veio nos navios de Cabral para fazer a descrição do território encontrado. É uma espécie de computador daquele tempo, né? Ele computava as informações todas e guardava, depois enviava o resultado ao rei de Portugal, tá bom? Início da nossa colonização. Como eu falei para vocês, nessa data oficial aqui de 1530, para não perder o Brasil, Portugal teve que colonizar, foi o jeito, né? Foi o jeito de ele colonizar. Após ter criado aí, juntamente com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas, que na verdade nada mais é do que uma linha imaginária partindo o mundo entre os dois países, para evitar conflitos, esse Tratado de Tordesilhas, ele serviu aos propósitos de países católicos, no caso de Portugal e Espanha, que tinham a intenção de dividir tudo que eles encontrassem entre portugueses e espanhóis. Do lado de cá, onde está a setazinha, pertencia à Espanha. Do lado de cá, pertencia a Portugal. Tá bom? Foi aí que Portugal começou a sua administração do lado leste, lado leste aqui. Tá bom? Tratado de Tordesilhas poderia ir mais adiante, mas assim, enfim. Contando aí que você compreenda que o Tratado de Tordesilhas foi uma linha imaginária que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, a fim de que eles pudessem ter sossego aí para administrar seus pedaços, né? Então, o que é que Portugal fazia? Expulsava piratas, buscava ouro, iniciar a colonização, criar organizações administrativas, as chamadas capitanias hereditárias. O que é isso? Capitania hereditária é a divisão do Brasil em tópicos, pequenos tópicos que foram, na verdade, 15 lotes de terra doadas pelo rei a seus amigos que quisessem vir morar no Brasil e desenvolver a região. Percebam que essa linha que passa é o Tratado de Tordesilhas, né? Ela faz parte do documento chamado Tratado de Tordesilhas, um documento criado na cidade espanhola de Tordesilhas, do qual participaram Portugal e Espanha. Esse lado de cá pertencia antigamente à Espanha. O mapa do Brasil era para ser só assim, né? Só essa tirinha de terra. E Portugal passou 15 lotes de terra para dividir com seus amigos que quisessem vir morar no Brasil, para não deixar a terra desamparada e para que pudesse controlar e evitar que outros países tomassem a região. Essas capitanias, esse modelo de capitania hereditária não foi um sucesso, não. Ele acabou, né? E ele acabou porque não teve investimento. Deixavam a terra aí sozinha. E somente 2 capitanias tiveram sucesso, que foi São Vicente e Pernambuco. De 15, somente 2 tendo sucesso, o rei de Portugal resolveu desmanchar o projeto e acabou criando um novo projeto, que foi chamado Governo Geral. No Governo Geral, o que é que acontecia? No Governo Geral, o rei de Portugal, ele mandava alguém para vir governar o Brasil, né? E esse governador geral, ele tinha a função de uma espécie de vice-rei aqui na América portuguesa, né? Foi aqui, durante o governo geral, que Portugal começou a passar para o lado dos espanhóis e começou a invadir umas terras aqui, Invadiu tanto que acabou desenhando esse mapa que nós conhecemos hoje, que antigamente pertencia à Espanha, ao Reino da Espanha.
né? Então, o governo geral ele foi exatamente uma nova proposta, não ia mais ter 15 capitanias, agora uma pessoa só que ia governar o país. Então veja bem, como é que funcionava a administração? Funcionava desse jeito aqui, ó. Preste bem atenção nesse quadro, nesse esquemazinho, onde no topo tem o governo geral, tá bom? E o governo geral ele tinha a ajuda de três pessoas, vamos dizer assim, o ouvidor-mor, que é uma espécie de juiz, o provedor-mor, que é o cobrador de impostos, e o capitão-mor, que era responsável pela segurança do Brasil. Tá bom? Então, esses três elementos eles ajudavam o governo geral a substituir o velho esquema de capitanias hereditárias e reais por um novo esquema de câmaras municipais, onde só poderiam participar homens bons, né? E homens bons naquele tempo quer dizer homens ricos, porque o Brasil só poderia governar e participar do governo, das decisões, os homens que tinham condição financeira, portugueses que vinham para cá para morar no Brasil, fazendeiros que já estavam se estabelecendo aqui, começavam a criar suas fazendas, e as câmaras municipais é como se fossem câmaras de vereadores hoje em dia, só que naquele tempo não votava, né? Então os homens que tinham mais dinheiro faziam parte das câmaras municipais, eles eram chamados de homens bons. Então não esqueçam, quem ajudava o governo geral, o ouvidor-mor, o juiz que julgava todo mundo, né? Quem estava certo e quem estava errado, o provedor-mor, que é uma espécie de cobrador de impostos, secretaria da fazenda, enfim, e o capitão-mor, que é o cara que, o generalzão, cuidava lá do exército e tal, Força Armada do Brasil, certo? Esses aqui é que realmente começaram a efetivamente a colocar o Brasil no modelo que ele é hoje, tá bom? Depois que acabou esse negócio a gente vai ver mais adiante, né? Que com a chegada do governo geral, o Brasil foi mudando aos poucos, né? Muito mais pessoas vieram, trouxeram muita gente para morar no Brasil, cristãos novos, pessoal que era perseguido na Europa veio para cá, enfim, né? Degradados, presos políticos, criminosos, todos vieram para tentar povoar essa região aqui que nós conhecemos como Brasil. E também pessoas de bem, né? Pessoas estudadas, pessoas bacanas, portugueses educados, espanhóis, enfim e tal. E formou esse povo que nós somos hoje. Depois o pessoal teve a ideia de trazer à força o africano, o escravo, e aos poucos foi montando o que nós conhecemos como povo brasileiro. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e prestem bem atenção, gente, a nossa avaliaçãozinha ela começa aqui na próxima semana, hoje são 11 de agosto, e na próxima semana nós teremos prova, viu? O pessoal de casa já vai receber sua avaliação, enfim, mas atentem bem aí aos conceitos, tá bom? Prestem bem atenção aí nessa videoaula, assiste aí novamente. Tá? E não esquece de ler, gente. Leitura é importante. Tem que ler o texto, senão você não vai fazer a prova. Com certeza não faz, tá bom? Então até mais, gente. Prazer em revê-los novamente. E até a próxima. Tchau.